Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Obrigada, Gabriel. E recebemos hoje em nosso estúdio o cientista político, professor da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto, para falar sobre o movimento dos partidos que vão disputar a eleição para a Prefeitura de São Paulo. E os partidos políticos já se mobilizam para fazer alianças e também para conquistar o voto religioso através de acordos com o maior número possível de igrejas. E é claro, nós vamos começar falando sobre essas declarações de Fernando Henrique Cardoso, que causaram uma grande perplexidade. Obrigada, professor. E eu quero começar exatamente com o que a nossa reportagem acaba de mostrar. Como é que o senhor avalia as declarações de Fernando Henrique Cardoso, nitroglicerina pura? Com certeza, né? Alguém com o peso do ex-presidente da República, que é sem dúvida o nome mais importante que tem o PSDB, dá declarações claras, né, de apoio, na prática, a um dos pré-candidatos internos. E acho que já podemos falar em pré-candidatura quando se trata de um partido importante como o PSDB numa eleição presidencial, né? Dando um apoio claro como esse e mostrando que o outro candidato, de certa forma, já está com a data de validade vencida, isso tem importância, tem peso e isso evidentemente vai ser considerado dentro do PSDB no acerto dessa disputa daqui para frente. Mas, por outro lado, Fernando Henrique disse também que Serra não é o Lula para ficar se candidatando da maneira como Lula fez até chegar à presidência da República e que ele deve abrir espaço para os outros. Uma declaração como essa pode fazer uma cisão no partido, aquele tipo os serristas tomarem as dores de José Serra e haver uma divisão? Eu acho que isso tende muito mais a gerar um isolamento ainda maior de José Serra do que propriamente provocar uma grande cisão no partido. É claro que sempre vai haver esse ou aquele que de alguma forma pode se alinhar com ele, mas dificilmente alguém vai, o próprio Serra sinalizou nessa direção, peitar Fernando Henrique para dizer que ele está errado nesse caso. E ele tem razão, realmente Serra não é Lula. A importância relativa que Lula tinha para o PT, e de certa forma ainda tem, era muito maior do que a importância de Serra para o seu próprio partido. Agora, o presidente Lula hoje, na posse dos novos ministros, e quando Haddad deixa o Ministério da Educação, é alargada para a campanha de São Paulo, Lula pretende e tem condições, no seu entender, de repetir o fenômeno da eleição da Dilma Rousseff? Eu creio que são eleições muito diferentes. Num caso, Lula elegia a sua própria sucessora, né? E isso tem uma natureza distinta e o eleitor distingue isso da eleição para um outro cargo. Lula nunca foi prefeito de São Paulo, não governou a cidade de São Paulo, ele está, de certa forma, apenas indicando, avalizando um nome para a prefeitura de São Paulo. É claro que um ato como esse, Lula que estava em recuperação da sua doença, em tratamento da sua doença, aparecer de repente justamente na despedida do ministro da Educação, isso tem um peso significativo. Isso vai sair em todos os telejornais hoje, né? Vai ter repercussão e é de fato um impulso considerável para esse início de campanha de Fernando Haddad. O senhor acredita na aliança do PSD de Kassab com o PT no apoio a Fernando Haddad? Eu acho muito improvável. Até escrevi um artigo sobre isso no Valor há um tempo atrás. Acho muito difícil isso acontecer porque o PT tem muito pouco a ganhar com essa aliança com o PSD, né? Kassab hoje é um prefeito impopular, o PSD não tem tempo de televisão, isso geraria cisânia dentro do PT. O PT faz oposição frontal ao PSD na cidade de São Paulo, que vai tornar difícil de explicar isso para o seu eleitor. Ou seja, é muito bom para a Kassab uma aliança como essa. Isso seria ótimo, né? Mas essa aliança que é boa para a Kassab não é igualmente boa para o PT. Agora, essa questão da mobilização dos partidos políticos em direção à conquista do apoio das igrejas, isso aí já começou. Voto religioso tem peso? Tem peso, eu diria que tem peso todo voto de segmento, né? E pode-se falar que a eleição é um processo de catar votinho aqui, catar votinho ali, vai-se em sindicato, vai-se em associação, vai-se no bairro e vai-se às igrejas também, né? Evidentemente, se o padre, se o pastor recomenda o voto aos seus seguidores, aos seus fiéis, isso evidentemente tem alguma repercussão. É claro que muita gente não considera isso na hora de votar, mas muita gente considera. E é melhor ficar com esse voto do que deixar que o adversário o pegue. Agora, essa questão da recomendação das lideranças religiosas. As igrejas fazem isso para que sejam eleitos candidatos que combinem, digamos, com aquilo que professam na sua fé, ou as igrejas já deixam muito claro que querem sim poder político, ter bancada política, ter liderança no executivo da igreja para ter poder político. Nós temos
isso indicador claro disso? Eu creio que essas coisas elas não são muito separáveis, né? Na verdade, as igrejas elas são como qualquer outro grupo de interesse. Elas têm os seus valores, elas têm os seus interesses a defender e elas vão apoiar aqueles candidatos que de alguma forma defendam esses interesses e esses valores. Uma maneira de defender esses interesses e valores é, por exemplo, ter uma bancada forte no Congresso, né? Impedindo que projetos de lei que não sejam satisfatórios passem, ao mesmo tempo apoiando outros tipos de projetos de lei, pressionando o governo em prol de seus interesses. Lembre da questão do kit anti-homofobia, a repercussão que isso gerou e a pressão da bancada religiosa no Congresso, das várias igrejas, pesou nessa direção. A questão do aborto, né, para a própria A questão do aborto, não é à toa que o judiciário é que tem ultimamente resolvido algumas questões, porque não há bancada religiosa dentro do Supremo, pelo menos por enquanto, mas não nos surpreenderá se as igrejas pressionarem também nessa direção. Para encerrar, professor, como é que o senhor... O que explica Dilma Rousseff ter, depois de um ano de mandato, do primeiro ano, a avaliação mais elevada dos últimos presidentes da República do Brasil? Tem peso o fato dela ser a primeira mulher eleita presidente da República ou é uma conquista pessoal dela pelo desempenho? Eu não creio que o fato dela ser uma mulher contribui para a popularidade, como também não prejudica. O que realmente pesa, a meu ver, é o fato de que temos hoje 5% de taxa de desemprego. É a taxa de desemprego. Economia, sem dúvida nenhuma, né? Mais uma vez, né? Sempre a economia pesa muito. E uma taxa de desemprego tão baixa como essa ajuda qualquer presidente na sua popularidade. De quebra, tem o fato de que ela conseguiu se virar muito bem nessa questão envolvendo ministros com problemas de corrupção, né? Botou todos ali para fora. Pode-se dizer que fez isso porque foi pressionada pela mídia, pela opinião pública, mas o fato é que isso apareceu para a sociedade como uma faxina. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Obrigado a você, Maria.